Tá, mas daí como é que foi essa ascensão, assim, de você aparecer e se destacar como produtor? Quando DJ? esse cara falou isso e me mostrou as paradas, eu me tranquei 6 meses no estúdio. O que aconteceu? Eu tinha pedido demissão lá do meu emprego e eu tinha falado, eu guardei um dinheiro que era pra eu viver 4 meses. Eu tinha que bombar em 4 meses. Eu sei como é isso. Falei, mano, se não der certo, 4 meses, acabou. Acabou minha vida. Exatamente. E aí acabou o dinheiro, claro, né? Claro que acabou o dinheiro. E eu não consegui não deu bombar. certo. É lógico. Mas o que eu fiz? Eu fui ali me adequando à situação, né? Fui vendendo o que eu tinha extra, fui fazendo outros trabalhos por fora pra poder ir segurando mais. E eu fiquei 6 meses trancado, mexendo em 3 músicas. Só 3 músicas. Parece, tipo, nossa, 3 músicas em 6 meses é pouco, mas eu tava muito atento aos detalhes, a tudo, entendeu? Porque eu queria realmente que elas funcionassem. E aí, isso foi muito antes de eu ter estourado no Brasil, muito antes do Tomorrowland. Isso foi ali em 2011. Ali. Quando você tava ingressando nesse... Sim, começando mesmo. E aí eu peguei e falei, pô, beleza, eu preciso de lançar essas músicas. E, cara, eu nem sabia falar inglês. E tudo era em inglês. Porque as gravadoras eram todas gringas na época. E eu não sabia falar nada, então eu peguei e saí no tradutor lá, mandando e-mail para todas as gravadoras. Até muito engraçado, tinha um cara, que era um produtor, ele chama Richard. Só que o nome dele de DJ era Lazy Rich. Lazy Rich. E eu não sabia nem o que era Lazy, nem o que era Rich. E aí eu mandei um e-mail pra ele, eu escrevi Hi Lazy. Tipo assim, né? Enfim, cara, eu não entendia nada. E aí, assim, eu assinei com ele essas 3 músicas. Ele tinha uma gravadora bem conhecida na época. Você conseguiu vender pra ele as músicas? Aí a gente assinou e ele lançou. E quando ele lançou, essas 3 músicas foram pro top 10 do Beatport, que era o site da época. É como se fosse o Spotify da época? Era como se fosse o Spotify, do eletrônico. Tá. Porque só tinha música eletrônica. Tá. Até hoje o Beatport é muito grande, só que é mais underground. Tá. Né? Mas nessa época, toda música eletrônica era o Spotify. E aí a gente pegou e colocou isso lá, essas músicas, elas foram pro top 10. Beleza, só que assim, não mudou nada no Brasil. Até porque meu estilo era muito isso pesado. era lá na gringa. Não, esse site é mundial, mas isso foi eu tava no Brasil. Tá. E aí, do nada, aí eu assinei com o Vitor, que foi o cara que eu levei as músicas, que eu cheguei lá e falei, e falou que as músicas estavam horríveis. Pra você melhorar. Sim. E aí, ele me chamou e falou, cara, a gente tá com uma proposta de uma turnê nos Estados Unidos. E aí eu falei, como assim, cara? Como assim? Aí ele falou, pois é, tem uma proposta, tem que tirar visto, tem que fazer isso. Cara, eu não tinha nem cartão de crédito. Eu falei, como é que eu vou viajar? E eu não sabia falar nada de inglês. Nessa época, a sua vida financeira era... Horrorosa, desesperadora. Cada mês era um perrengue desesperador. Uau. E aí eu peguei e falei, cara, como é que eu vou fazer? Aí eu tirei o visto, eu consegui... Eu tinha um amigo do banco que conseguiu me dar um limitezinho ali no cartão de crédito. E aí eu peguei e falei, beleza, vamos lá. Viajei para os Estados Unidos sem falar uma palavra de inglês para fazer uma turnê. Eu juro por Deus, em mais ou menos uns 25 dias que eu fiquei nos Estados Unidos, eu comi todos os dias McDonald's. Caramba! Porque era a única coisa que eu sabia pedir. Só que eu falava, se o cara perguntasse se a batata era grande, eu só descobria na hora que eu recebi o pedido. Eu sempre falava o que eu queria, o número, e ficava só yes. Tudo que tinha pra vender tudo mais. O cara falava yes. Sorvete, tudo junto. E aí foi um perrengue, né? Foi um puta de um perrengue, porque eu chegava pra tocar, o povo ia falar comigo e eu falava só yes. Sorria assim. Yes. Então, assim, eu não conseguia entender nada. E o pessoal falando. Mas esses dias lá me fizeram ver. Primeiro que me deu a vontade de morar lá, né? Que eu morei lá muitos anos depois. Mas me fizeram ver, assim... porque eu comecei a entender um pouco. Eu sempre fui muito horrível no inglês. E eu comecei a entender mais ou menos. E aí eu falei, gente, até que não é tão difícil. Impossível, né? Uhum. Igual eu achava que seria.
E aí, assim, depois dos 21 dias, eu já conseguia entender mais ou menos, assim, sabe? Então eu falei, nossa, eu acho que eu vou conseguir aprender. E aí eu voltei pro Brasil já com outra cabeça. E aí eu já tava, assim, fogo nos olhos mesmo e falei, mano, Depois eu da preciso... turnê, você já Sim. voltou renovado. Aí eu falei, nossa, isso tem que dar certo, isso vai dar certo e acabou, vai rolar.